Olha, pessoal, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado hoje, apontam um crescimento de 21% em casos de maus tratos contra crianças e adolescentes. Nós aqui na TV Pajuçara falamos de vários deles, do caso Cauã, do caso Raniel, vocês lembram? Casos muito tristes. O Neto Mota agora está aqui comigo de volta, porque ele vai falar de mais dados divulgados hoje pelo anuário, né? Mas as notícias não são boas, né, Neto? Cada vez mais preocupantes. Bia, números que representam aí uma atenção maior que deve ser dada por toda a rede de proteção da população infanto-juvenil, crianças e adolescentes. Pelo menos essa foi uma das constatações feitas, por exemplo, pelo Ministério Público de Alagoas, que já sabe que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou esse aumento aí de 21% nos crimes contra a população infanto-juvenil. O que representam, então, esses crimes? Infelizmente, casos de maus tratos, exploração sexual infantil, crimes de pornografia e até abandono de incapaz. O alarme é ainda maior, se torna ainda maior, porque a maioria das vítimas que fazem parte, a maioria que faz parte dessas estatísticas, estão, por exemplo, de 0 a 9 anos. Crianças e adolescentes que, infelizmente, convivem, na maioria das vezes, com os agressores. Os crimes de violência sexual e maus tratos estiveram aí entre os primeiros. Estupro em primeiro lugar e maus tratos em segundo, sendo este último os crimes de maus tratos que mais subiram. E recentemente a gente teve aqui em Alagoas, infelizmente, casos que entraram nessas estatísticas, como, por exemplo, no bairro do Benedito Bentes, quando uma madrasta acabou colocando aí o enteado, jogando o enteado de um primeiro andar até embaixo no chão. Esse menino, essa criança, chegou então a ser socorrida também pela rede de proteção, conselho tutelar, foi levada até o Hospital Geral do Estado e hoje já está bem após um tratamento. Infelizmente não foi o que aconteceu com o caso do menino Raniel, lá no Climabom, no bairro do Climabom, quando a criança foi encontrada com sinais de violência sexual, segundo a polícia, que depois mostrou durante as investigações que parentes estariam envolvidos neste crime. Infelizmente, os relatos não param por aí. O caso Danilo também foi no bairro do Climabom, onde o menino de 7 anos foi encontrado em um beco, também com sinais de abuso sexual, e depois as investigações acabaram mostrando que o padrasto estava envolvido no crime. É um outro ponto que acaba chamando a atenção, porque na maioria das vezes o próprio criminoso, a pessoa que comete esses atos contra as crianças e os adolescentes, estão dentro de casa. Diante desse dado, nós questionamos o Ministério Público de Alagoas sobre as ações que vêm sendo feitas aqui no estado para combater esse tipo de crime e acompanhar como a rede de proteção, fora o Conselho Tutelar, vem agindo para prevenir esses casos. O promotor de justiça do MPAL, o Lucas Saxida, nos enviou um vídeo e a gente vai acompanhar agora. O abuso de crianças e adolescentes ainda é um grande mal que enfrentamos no país todo. Aqui no estado de Alagoas, nós tivemos a iniciativa, que é o projeto Abuso Sexual Notificado e Preciso, que tem combatido isso. E a forma de combate desse tipo de crime é justamente combater a cifra oculta. É preciso que os órgãos de primeiro contato estejam atentos para comunicar a ocorrência desse tipo de crime para os órgãos de controle, para os órgãos de proteção. E o Ministério Público foi inovador no país todo, o Ministério Público do Estado de Alagoas, com esse projeto, criando uma rede de contato de fácil comunicação entre hospitais, escolas, cartórios de registro civil, e isso tem mudado a realidade e a cultura do estupro aqui, mas ainda há muito o que fazer, né? A sociedade precisa saber que é um dever constitucional a proteção de nossas crianças. Trouxe aqui agora uns dados que foram colocados, fazem parte, na verdade, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública sobre os crimes de maus tratos. E aqui, de acordo com os dados que eu tive acesso, esse crime de maus tratos teve seu pico entre as crianças de 6 anos, principalmente. 62% dos crimes aconteceram entre crianças também de 0 a 9 anos. Nessas idades, esses picos chamaram a atenção das autoridades públicas nacionais, inclusive do governo federal, que disse que vai aumentar a quantidade de programa que combate a violência para esse tipo de público. São dados muito complexos que revelam uma violência muito grande e que, no final das contas, Beatriz Lacerda chama a atenção, mais uma vez, sobre a proteção das crianças e dos adolescentes que estão dentro das nossas casas. Volto para você.
Muito obrigada, Neto, pelas suas informações. Você que já trouxe tão bem, lembrando aí alguns casos recentes aqui em Maceió, de crianças que sofreram maus tratos, que chegaram até a morte em alguns casos. E, infelizmente, os agressores não são pessoas estranhas, não são pessoas que estão na rua, que não conhecem a vítima, vizinhos, não. São os próprios pais irresponsáveis, pessoas que estão ali no cuidado direto, né, Neto, com as crianças, o que é ainda mais triste. Porque é um recorte triste, mas que está sendo observado agora graças a esse recorte do anuário, que o Ministério Público agora vai propor, junto com a polícia, estratégias de defesa, de denúncia, para que esses crimes diminuam em todo o Brasil e principalmente aqui no estado de Alagoas. Obrigada pelas suas informações, viu, Neto? Até já. Mas olha, nós separamos para você que está em casa os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado hoje, no que diz respeito somente aqui às crianças e adolescentes, a violência que esse grupo tem sofrido. Então, eu peço para você que está em casa que preste bastante atenção, para você ter uma noção. Olha só. Maus tratos, como disse o Neto, foi o tipo de crime que mais cresceu, tá? 21,3%. Foram mais de 19 mil vítimas no Brasil. E aqui eu quero chamar a atenção que são denúncias, né? Boletins de ocorrência que foram feitos, 21,3%. Tá? Agora, abandono de incapaz cresceu 11,1%. Por que eu falo assim? É o que se sabe. Porque tem número que nem está aqui, gente. Tem número que a polícia não ficou sabendo, nenhuma testemunha viu. Então, ainda há subnotificação. Isso é só o que está lá registrado na polícia. Aí vem, abandono de incapaz cresceu 11%, pornografia infanto-juvenil, que cresceu 2,1%, e também a exploração sexual, que cresceu 7,8%. Tem uma outra tela para a gente entender melhor quem são essas vítimas, o perfil exatamente de cada uma delas. A próxima tela vai dizer para a gente o seguinte, que a maioria são crimes que aconteceram com crianças de 0 a 9 anos. Essa é a faixa etária que mais tem sofrido hoje, principalmente dentro dos lares, porque, como eu já disse, essa violência é praticada principalmente pela própria família, né? Pelo pai, pela mãe, pelo padrasto, tios, avós, infelizmente, tá? E a pandemia agravou bastante isso. A explicação é que nesses últimos 2 anos, né, entre 2020 e 2021, o isolamento, a ausência, a distância da escola fez com que essas crianças e adolescentes permanecessem mais tempo na convivência dentro de casa. E foi um período muito crítico. Do mesmo jeito que aumentou a violência contra a mulher, as crianças também estão aí nesse ranking sofrendo bastante, né? Chamou a atenção esse crescimento de mais de 20% de maus tratos dentro de casa, o que tem que ser revisto. Então, olha só, nas idades entre 0 e 9 anos, as maiores vítimas são os meninos, que têm sofrido mais. Você percebe nessas reportagens que a gente mostrou, do Raniel, do Cauã, do menino que foi jogado pela janela, são todos meninos, né? O que confirma aí a estatística do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Maior vítima são os meninos. Já entre 10 e 17 anos, a situação se inverte. As meninas sofreram mais esse tipo de violência, né? Quando já fica aí mocinha, adolescente, são as meninas que têm sofrido mais maus tratos. Mais de 60% são brancas, considerando registros com informação de raça da vítima. Em 62% dos casos, o agressor também é do sexo feminino. Então, veja, a gente às vezes faz uma ideia, né, de que o pai é o tio, que é mais impaciente, é que bate mais, né, essa figura masculina tem mais agressividade, mas não é isso que mostra a estatística, tá? Em 62% dos casos, o agressor é do sexo feminino. Para concluir aqui, entre os casos com informação de gênero, 81% dos crimes aconteceram dentro de casa. Então é isso, tá aí para você que está aí refletir. Se você conhece alguma criança ou adolescente que esteja em situação de maus tratos, de ameaça dentro de casa, né, de abuso, exploração sexual, denuncie. Faça a sua denúncia, porque a polícia precisa conhecer essa realidade e fazer alguma coisa, né? Salvar, resgatar esses menores desse sofrimento. Por isso que existe a estatística, é um levantamento que foi feito ao longo do ano de 2021. E agora a gente está conhecendo esses dados. Isso é no Brasil inteiro, tá? Não é só em Alagoas. Esses dados que eu passei equivalem para o Brasil inteiro.